Então, o centro da circunferência é o C e o raio é CM. Então, nós vamos pôr a ponta seca em C, a abertura até M e nós vamos construir essa circunferência de raio CM, certo? Bom, aí a distância de M até O é de 40 milímetros, que é igual a 4 centímetros. Então, nós vamos pegar a régua, ponta seca no zero, nós vamos marcar 4 centímetros, e aí nós vamos pôr a ponta seca em M, e nós vamos traçar aqui, ó, certo? Nós vamos encontrar aqui o ponto, ó. Como a gente sabe que a medida de O e de M é congruente, né? Então, nós sabemos que a medida é de modo que é a medida, o lado da medida M seja congruente ao lado de medida O. Então, aqui a gente sabe que esses dois lados são iguais. Então, nós vamos achar a mediatriz de MO. Então, nós vamos pôr a ponta seca em M, cruzar de um lado, do outro, a abertura maior que a metade. A mesma abertura em O, cruzar de um lado e do outro. Os pontos que se encontraram aqui, os arcos, nós vamos ligar e achar aqui a mediatriz do segmento MO. Certo? Então, aqui nós encontramos o ponto P. Então, agora nós vamos fechar o triângulo, ó. MO, MP e PO. Certo? Tudo bem? Ficou assim, então. Então, essa daqui é a medida de Ozinho e aqui é Mzinho. Então, nós vamos começar com M, pertencente a uma reta qualquer. Então, nós fizemos essa reta auxiliar qualquer, chamamos aqui essa reta de R, tá? E aqui, em algum ponto dela, nós fizemos o M. Como o nosso esboço aqui, ó, nós fizemos o M, né, desse lado. O ângulo externo é de 60 graus, então nós vamos vir aqui, ó, e traçar um arco qualquer, a mesma abertura, onde ele cruzou aqui, nós vamos formar um ângulo de 60 graus, tá? E aí, nós vamos ligar aqui, o ponto P, M, com esse cruzamento. Agora, a medida de M, a medida de MI é de 45 milímetros. Então, M tá aqui, nós vamos marcar 45 milímetros, que é igual a 4,5 centímetros. Marcamos 4,5, ponta seca em M, nós vamos cruzar aqui e encontrar o ponto I, certo? Agora, ele fala que a medida de IE é de 78 milímetros. Então, nós vamos marcar no compasso de 0 até 7,8, tá? Certo? Nós vamos pôr a ponta seca em I e nós vamos cruzar aqui, encontrando quem? O ponto E. E aí, é só a gente ligar o E com o I e fechar o triângulo. Certinho? Tudo bem? Então, ficou dessa forma, tá? Aqui nós vamos começar com LO medindo 65 milímetros ou 6,5, tá? Então, ó, já vou marcar aqui 6,5, tá? O ponto L, ó, certo? Aqui em O, ele fala que O mede 22 graus e meio. Então, eu vou prolongar esse segmento, só que só pontilhado, tá? E nós vamos fazer aqui em O um ângulo de 22 graus e meio. Como a gente constrói 22 graus e meio? A gente faz 90, acha a bissetriz 45, acha a bissetriz 22,5. Então, nós vamos fazer aqui um ângulo de 90 graus, pode ser por perpendicular, ó, tá? Qualquer abertura maior que a metade, tá? Fazer pontilhado aqui. Tudo bem? Aí, eu vou só fazer um arco qualquer aqui, ó, só para ter o início e o fim do ângulo, para achar aqui a bissetriz, ó. Abertura maior que a metade de um lado
e do outro. Aqui eu vou fazer pontilhado também, porque se aqui a gente tinha 90, quando a gente faz a bissetriz, nós vamos encontrar 45, certo? E agora a gente faz a bissetriz desse último ângulo aqui, ó, bissetriz de 45, 22,5, ó. Cruzo de um lado, cruzamos do outro, onde cruzou aqui, esse vai ser contínuo, ó. O cruzamento desses arcos formou aqui um pontinho, e nós vamos ligar o ó com esses pontinhos aqui. Certo? Bom, agora, o que a gente sabe? Que o LS mede 45 milímetros, então nós vamos marcar aqui, ó. 45 é 4,5, né? 45 milímetros é 4,5 centímetros. Ponta seca em L, nós vamos cruzar aqui, ó. Quando a gente cruzou, nós encontramos, na verdade, S1 e S2. Então, eu vou fechar aqui, ó. Vai dar uma solução aqui, ó, tá? E aqui vai dar outra solução no S2. Certo? Então, ficou dessa forma. Nós vamos marcar o ó, né? Nós vamos fazer uma circunferência de raio 3,5, certo? Ponta seca em ó e construir essa circunferência. Certo? Bom, como a gente sabe que MR é um diâmetro, então nós vamos fazer um diâmetro onde você escolher aí, tá? Eu escolhi aqui, então aqui vai ser o MR, que é o diâmetro, certo? Vamos fazer a mediatriz do MR. Encontramos A e a linha. Aí ligamos e ficou dessa forma, tá?